Hoje a gente vai mergulhar numa história bem intensa e cheia de reviravoltas lá de 2 Samuel capítulo 21. É uma daquelas narrativas que mostram de um jeito bem forte que o passado nunca fica para trás de verdade. As ações de uma geração podem sim ecoar por séculos. E tudo começa com um grande mistério. Imagina só, uma fome terrível atinge a terra de Israel. E não é por um ano, não. São 3 anos. 3 anos seguidos, sem colheita, com o povo sofrendo. O rei Davi olhou para aquilo e soube na hora. Isso não é só azar, não. Não é um desastre natural qualquer. Tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Então, Davi fez o que se esperava de um líder. Foi consultar a Deus. E a resposta? Nossa, a resposta foi direta e bem chocante. A fome não era um acaso. Era, na verdade, a consequência de um crime antigo, uma culpa de sangue que recaía sobre o rei anterior, Saul, e toda a sua casa. E por quê? Por terem massacrado um povo específico, os gibeonitas. Mas espera aí, quem eram esses gibeonitas? Bem, eles não eram israelitas. Era um povo que já vivia naquela terra muito antes, séculos antes. Eles tinham feito um acordo de paz com Josué. E nesse acordo, com um juramento solene, os israelitas prometeram proteger os gibeonitas, deixando que eles vivessem ali. Era basicamente uma aliança sagrada, uma promessa que não podia ser quebrada. E o mais impressionante aqui é o tempo que passou. A gente está falando de um juramento feito mais de 400 anos antes. Para Saul, talvez aquilo parecesse só uma formalidade antiga, sabe, num ato de zelo por Israel. Ele simplesmente resolveu quebrar essa promessa centenária e tentou aniquilar os gibeonitas. Só que a história, ela tem um jeito de cobrar a conta, mesmo que demore gerações. E aqui tem um detalhe importante que os comentaristas apontam. A culpa não foi só de Saul. Provavelmente, o povo apoiou essa campanha. Ou seja, a culpa era nacional. E é por isso que a punição, essa fome que atingiu todo mundo, também foi nacional. Um lembrete bem duro sobre responsabilidade coletiva. Davi, então, tentando consertar esse erro terrível, vai até os gibeonitas e pergunta: o que eu posso fazer por vocês? Como a gente pode reparar isso? Ele basicamente oferece dinheiro, prata, ouro, mas a resposta deles é fria, inflexível. A dívida que eles queriam cobrar não se pagava com riqueza. Eles queriam sangue, para pagar pelo sangue que foi derramado. E o pedido deles foi terrivelmente específico. Eles exigiram 7 descendentes homens de Saul. 7 vidas pelas muitas que Saul tirou. Eles queriam que esses homens fossem executados publicamente perante o Senhor como um ato de justiça, para todo mundo ver. E é aqui que a gente chega no coração do dilema moral da história. Onde termina a justiça e começa a vingança? É uma linha bem tênue, né? Os gibeonitas poderiam ter pedido outras coisas, mas escolheram a retaliação. E Davi? Bem, Davi concordou com o pedido. A grande pergunta é: ele deveria ter concordado? Aí que está o ponto crucial. Os estudiosos dessa passagem dizem o seguinte: Davi perguntou para Deus qual era a causa do problema, mas ele não perguntou qual era a solução. Ele deixou que as vítimas, cheias de dor e ressentimento, decidissem o preço da reparação. E essa decisão, que foi humana e não divina, levou a um final bem trágico. Então, Davi entrega os 7 homens. Entre eles estavam 2 filhos de uma concubina de Saul, uma mulher chamada Rispa. E é nesse momento que a história, que era sobre política e dívidas antigas, dá uma virada e se torna uma das cenas mais comoventes sobre luto e amor de mãe. A vigília de Rispa. Os corpos dos 7 homens executados foram deixados expostos. Era a desonra final. E a vigília de Rispa durou meses. O texto diz que ela ficou lá desde o início da colheita até cair chuva. Isso quer dizer que ela ficou de guarda da primavera até o outono, de abril até outubro, mais ou menos. Tenta visualizar a cena. Uma mulher, sozinha, com um simples pano de saco como abrigo, montando guarda em cima de uma rocha. De dia, debaixo de um sol escaldante, espantando os abutres. De noite, no frio, espantando os animais selvagens. Ela estava protegendo os corpos dos seus filhos e sobrinhos, um protesto silencioso e um ato de amor que vai além da própria morte. Claro que a notícia dessa vigília chegou até Davi, e a devoção inabalável daquela mulher parece que envergonhou o rei. O ato dela o comoveu e o fez agir com a honra que estava faltando ali. O amor de uma única mulher acabou inspirando uma reconciliação nacional. Inspirado por Rispa, Davi vai além.
Ele não só enterra os 7. Primeiro, ele vai buscar os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, que estavam em outro lugar. Depois, reúne os ossos dos 7 que foram executados. E, finalmente, ele junta toda a casa de Saul na morte, dando a todos um enterro digno, unificado. E é só então que o texto diz que Deus finalmente ouviu as orações pela terra. A fome acabou. Com a terra finalmente curada, a história muda o foco. A gente avança no tempo e a câmera agora se volta para o próprio Davi. Só que não encontramos mais aquele jovem herói. Vemos um rei envelhecido, cuja força já não é mais a mesma. E um antigo inimigo volta a aparecer: os filisteus e seus gigantes. Numa dessas batalhas, acontece algo impensável. Davi, o mesmo que derrubou Golias, fica exausto no meio da luta. Um gigante chamado Isbi-Benob o cerca e está prestes a matá-lo. O grande rei estava vulnerável, mas, por sorte, ele não estava sozinho. Seu general, Abissai, corre para ajudar e mata o gigante, salvando a vida do rei. Depois desse susto, os homens de Davi tomam uma decisão. Eles chegam para ele e dizem: Rei, chega, o senhor não vai mais para a batalha com a gente. E a justificativa deles é muito poética: para que não apagues a lâmpada de Israel. A vida de Davi já não era só dele, era um símbolo de esperança para toda a nação. E esse é o momento da passagem de bastão. Com Davi fora do combate, uma nova geração de heróis se levanta. Seus homens, seus sobrinhos, eles continuam a luta, derrotando os últimos gigantes que aparecem e garantindo assim a segurança do reino para o futuro. Então, olha que interessante a jornada desse capítulo. Ele começa com a nação sendo forçada a olhar para um erro terrível do passado e termina com a promessa de um futuro seguro. A nação passou da reparação de uma dívida antiga para a consolidação do seu legado, com a lâmpada sendo protegida e a responsabilidade passada adiante. E, no final das contas, essa narrativa toda deixa a gente com uma pergunta bem poderosa que vale até hoje: como uma nação se cura dos pecados do seu passado? A história parece dizer que não tem resposta fácil, né? Envolve uma justiça que é complexa, sacrifício, o luto profundo de uma mãe e, por fim, um ato de reconciliação que honra a todos. É uma reflexão sombria, mas também com uma ponta de esperança sobre como é preciso acertar as contas com o passado para que uma comunidade possa finalmente se curar e seguir em frente.